Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Gislaine Munara pelo convite. Infelizmente, não vou poder estar presente, mas a gente deu um jeitinho. Meu nome é Priscila Vidal, eu sou terapeuta ocupacional e tenho um Instagram chamado Mãe que Brinca. Eu vou começar te contando um pouquinho de como que eu escolhi a minha profissão para você entender melhor o meu trabalho. Sabe na adolescência, quando a gente está decidindo a profissão, e a gente fica bem perdido, bem confuso? Então, eu queria ser pediatra, mas eu queria ser uma pediatra que não cuidasse com remédio. Eu queria ser uma pediatra que cuidasse das crianças com brincadeira. Sem sentido. Até eu conhecer a terapia ocupacional. E aí tudo se encaixou. Depois que eu virei mãe, eu virei a mãe que brinca. A mãe que brinca surgiu para poder continuar ajudando algumas mães de alguma forma, depois que eu trabalhei em Cachoeiras por muitos anos e depois me mudei para Macaé. Então era uma forma de eu estar presente, de continuar presente aí, auxiliando algumas mães, orientando, dando sugestões de atividades que possam auxiliar no desenvolvimento da criança. E a partir desse trabalho foi que surgiu esse convite para eu apresentar para vocês um recurso gratuito que está aí para tudo quanto é lugar e que pode auxiliar muito o desenvolvimento da criança. O parquinho. Em Cachoeiras a gente tem vários parquinhos para tudo quanto é lugar. É um recurso que está aí presente em um monte de praça, um monte de lugar e que auxilia demais no desenvolvimento das crianças. Eu vou tentar trazer nesse vídeo algumas opções, vou mostrar para vocês cada parte do parquinho, mas eu vou tentar ser bem direta para não ficar um vídeo muito longo e a melhor parte, a parte que você está precisando, que você está querendo escutar, está no final. Então eu vou tentar acelerar um pouquinho, não consigo, eu falo bastante. Mas eu quero tornar esse vídeo meio que um bate-papo. Eu quero acreditar que você aí, eu quero imaginar que eu tô vendo vocês e vocês também sentir essa conexão comigo. Então, para começar essa brincadeira, eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês levantem a mão, depois a doutora Gislaine Munara me conta como foi, ou alguém grava e me mostra. Quem aí costuma levar o filho no parquinho? Levanta a mão, por favor. Então, o parquinho ele tem um grande potencial. Né? Olha essa frase. As experiências corporais são a base para que a criança possa, com o tempo, organizar seu comportamento. As experiências corporais num parquinho são gigantes e é isso que eu quero trazer para você. Eu quero te mostrar cada parte do parquinho. Os benefícios, o que cada parte do parquinho trabalha. E no final a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos que eu imagino que vocês tenham, tá bom? O slide, pronto. Então, vamos começar pelo escorregador, né? O escorregador ele trabalha o equilíbrio corporal. Deixa eu botar o vídeo aqui. Ah, gente, nem me apresentei. Esse aí é o Theo, é meu filho, ele tem 5 anos. Nós dois somos viciados em parquinho. Eu falo que a gente faz tour em parquinho. Em Cachoeiras, aqui em Macaé, a gente vive fazendo tour. A gente não pode ver um parquinho, a gente adora. A gente fica até procurando outros parquinhos, né? Porque sempre foi assim. Lá no meu Instagram também vocês vão ver bastante vídeo de parquinho, tá? Então esse aí é o Theo. Tá? Então, no escorregador, a gente trabalha o equilíbrio corporal, noção de altura, estratégias e riscos, né? Porque a criança ela vai construindo as estratégias para descer, como que ela vai descer ali. Ela começa a medir, ter uma noção um pouco de risco, a postura para descer, apesar que cada hora eles descem de um jeito diferente, e isso é super bacana, tá? Não precisa, não tem que descer do mesmo jeito. Não, eles estão experimentando através do corpo aquela sensação. Aí a sensação, a noção, sensação e posição do corpo. É exatamente por isso que eles tentam fazer de várias formas diferentes. Eles estão explorando o próprio corpo e tentando entender no movimento o corpo deles, esse movimento do corpo deles. Né? Então, essa questão interna dessa noção, dessa sensação e a posição do corpo. E aí, vamos lá. Mais uma pergunta. Agora, então, quero que vocês levantem a mão e depois alguém me conta. E se seu filho chegar no parquinho querendo subir pelo escorregador? Quem aí deixa? Levanta a mão, por favor. Então, poucas mães deixam o filho subir pelo escorregador. Sempre vem aquele discurso, não, tá errado, vamos pela escada. Não estou falando que está errado passar isso para a criança, mas eu vou mostrar a vocês os benefícios de subir pelo escorregador. Ó,
Subindo pelo escorregador, a criança trabalha força muscular. A força é muito maior do que pela escada, né? O equilíbrio de conseguir. Você vê que aí o Theo tem até dificuldade, que esse é o grande. Ele fez um monte de vezes no pequenininho, né? Mas no grande, olha o quanto que ele vai tentando, né, subir essa estratégia, gerenciamento de risco, né? A questão do tentar mesmo, de não desistir, e eles começam a trabalhar toda essa resiliência de tentar de novo, e aí trabalhando a força muscular, o equilíbrio, consciência corporal, como que eu faço para subir, né? Ele vai se reconstruindo, né? Das técnicas, nas estratégias, ele vai reconstruindo o corpo. E esse ponto, olhar pelo outro. O que é o olhar pelo outro? É exatamente essa regra que eu falei. O que impede a gente de deixar a criança subir pelo escorregador, nesse dia mesmo, uns pais estavam falando assim, é errado. Eu fiquei quieta, né? A gente tentando arrumar confusão. Mas assim, eu falei assim, não é errado. A criança, ela busca isso. Quem nunca tentou? Vamos lá, mãozinha de novo. Alguém aí, quando era criança, nunca tentou, nunca teve curiosidade, nunca gostou de subir pelo escorregador? Levanta a mão quem nunca tentou, porque é uma necessidade do nosso corpo. A gente busca isso, a gente busca esse desafio. E criança, ela busca desafio o tempo todo. A criança, ela tá sempre buscando algo para se desafiar. Isso é super bacana, isso auxilia o desenvolvimento. Então, sempre vão ter pais que vão trazer essa questão de não pode, tá errado. Tá errado. E aí você entra com a regra, você apresenta ela a regra. Só que o que é o olhar pelo outro que você pode trabalhar? Né? Que é o interessante quando você permite que a criança suba, mas você trabalha a regra, o olhar pelo outro através assim, olha, cuidado se tiver outra criança descendo. Olha primeiro se não tem uma outra criança descendo. Então, se tiver mais criança, não faça isso. Então, é assim que eu trabalho com o Theo. Você vê que nesse escorregador aí, ele tá subindo sozinho, não tem criança descendo. Agora, cada vez que chega uma criança, ele para. Ele não tenta, ele não atrapalha o brincar do outro. Entendeu? Então, quando não tem ninguém, tá vazio, ele explora esse desafio e aí ele trabalha todos esses benefícios que eu falei. Então, a partir de hoje, deixa seu filho subir pelo escorregador se ele quiser, tá? O balanço. Gente, o balanço é fantástico. Né? O balanço, ele trabalha o sistema vestibular, que é como se fosse a nossa consciência do nosso corpo no local, no ambiente. Né? A nosso posicionamento do corpo. A gente pega uma noção pelo sistema vestibular. E o balanço, ele dá esse estímulo. Tudo dentro do parquinho, né, é integrado. Então, assim, você tem vários estímulos, né? Como eu falei lá, essa experiência do corpo. O corpo, ele vai se dando estímulo. O toque no parquinho. Eu amo o parquinho de madeira, né? Infelizmente, a gente tá cada vez mais raro a gente achar o parquinho de madeira. Mas o toque, né, ó, na corda, na madeira do balanço, daqui a pouco ele tá no plástico da parte lá de cima. Tem a parte de ferro, então tem esse toque. Só que, como eu falei, o parquinho inteiro, ele traz estímulos sensoriais, né? A visão pelo colorido, a gente vai falar isso mais lá na frente, tá? Só que eu preciso destacar esse ponto do sistema vestibular no balanço, apesar na hora que você está escorregando também dá, mas o balanço, ele é o melhor estímulo para o sistema vestibular. Ele trabalha muito o sistema vestibular. Né? Então, lá na frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? O equilíbrio, né, da criança ficar ali, né, tentando se equilibrar, né, para ela não cair, isso é excelente. A consciência corporal, a coordenação motora, principalmente nesse movimento, vou colocar de novo o vídeo, né, aquele movimento clássico, estica a perna, dobra a perna, né, para você poder se balançar, a noção de altura, velocidade, né, e a cooperação. O que é a cooperação? Quando uma criança empurra a outra, então ela ajuda outra criança. O parquinho é excelente para a gente trabalhar a socialização. E isso foi tirado da gente na pandemia, né? Tirado da gente no sentido, não, porque a gente não podia sair de casa, não podia levar a criança para o parquinho, e isso foi prejudicial demais para as crianças, né? Porque as crianças precisam desses estímulos para se desenvolver. E, infelizmente, a gente passou um período difícil aí, né? Da gente ter ficado dentro de casa e acabou prejudicando mesmo esse desenvolvimento das crianças, elas perdendo essa oportunidade.
Então agora a gente precisa recuperar o tempo perdido, digamos assim, para a gente levar a criança para socializar. Então, quando uma criança empurra a outra, ela está socializando, ela está trabalhando uma cooperação. Então é super bacana esse trabalho. Né? E aí, uma outra opção de parquinho, de balanço, esse aí é aqui em Macaé, tá? Mas assim, às vezes alguém pode ter em casa, tentar montar em casa, porque, como eu disse, né, o balanço ele é excelente para o sistema vestibular. Então, esse balanço aí é feito de pneu e trabalha também, né, autoconfiança e diversão. Quem não gosta, né? Eu pelo menos amava balançar, imaginar que eu ia rodar, aquele muito alto, né? Acho que todo mundo gosta. Mas essa questão da autoconfiança, porque eu botei nesse vídeo aí, eu nem botei o vídeo, né? Eu botei autoconfiança nesse vídeo porque esse balanço é diferente. Então, assim, trouxe para a Theo algumas questões, né, do medo, da insegurança de estar ali, dele se organizar melhor para poder participar desse balanço, né, para poder aproveitar esse tipo de balanço, porque eu acho que agarrando um pouco. Então, esse balanço trabalhou, qualquer balanço, essa questão da autoconfiança. Esse aí, eu tô trazendo nesse daí porque chamou muito a minha atenção o quanto que ele teve que trabalhar isso nele para ele conseguir balançar. E aí a gente agora eu vou falar agora sobre o túnel. Eu trouxe esse túnel aí porque no parquinho a gente só tem esse, mas eu vou falar um pouco, né? Mas o túnel que eu quero trazer ideia para vocês é aquele maior, mais baixinho, tá? Mas eu trouxe esse vídeo só para vocês terem um pouquinho de noção. Desculpa. Vamos lá. Força muscular, agilidade e movimento cruzado, noção espacial e corporal. O que é isso? A força muscular, olha, para passar no túnel, ele tem que abaixar. Então, principalmente parte de tronco, né? Então, ele tem que a noção espacial de abaixar, a noção corporal de organizar para passar naquele túnel. Mas, alguns túneis desse mais baixinho e mais longos, a criança tem que ir engateando. Então, aí você trabalha a força muscular dos membros, do tronco e também a agilidade e movimento cruzado, que é excelente para o desenvolvimento das crianças, tá? Então, o movimento cruzado é o quê? É o engatinhar, que você faz, ó, a mão e a perna, ela vai cruzando. Então, esse movimento é excelente e o túnel estimula bastante esse movimento cruzado. Escada ou escalada. Essa daí eu trouxe essa escalada. Eu vou botar um vídeo depois que eu vou falar geral e depois eu vou explicar alguns detalhes pelo vídeo. Eu sei que é um pouco mais difícil de achar essa daí, mas a gente trabalha a mesma coisa na escada, tá? E depois eu vou trazer outra opção. A gente trabalha força muscular, principalmente dos membros, coordenação motora, agilidade e equilíbrio, resiliência e autoconfiança e paciência. Então, eu vou botar o vídeo que vocês vão ver tudo isso daí sendo trabalhado, porque Etel era menorzinho. Aí, ó, ele indo de máscara pro parquinho. Olha só, a paciência, olha o pezinho dele onde que ele coloca, lá em cima. E aí eu chamo a atenção dele, falo, devagar, é um por um, né? Então ele teve que se organizar, ele queria ir rápido, então ele teve que ter paciência, controlar a ansiedade para poder fazer da forma correta. Olha isso, olha o abuso. A autoconfiança, né? E aí a coordenação, a força muscular para ele conseguir subir. Então é excelente esse tipo de escalada, né? E também trabalhar na escada também você consegue trabalhar principalmente a força muscular, né, a coordenação motora para poder ir subindo. Deixa eu só voltar aqui porque essa parte eu não botei. Deixa eu botar mais para cá. Essa ponte também é ótima para trabalhar sistema vestibular, tá? Deixa eu só tentar adiantar um pouquinho para vocês poderem ver melhor. E eu não tenho ela aqui, mas olha só, essa ponte é excelente também para trabalhar coordenação motora, noção corporal, sistema vestibular. Essa aí até tá firme, mas tem uns que não estão tão firmes não e dão mais estímulo. Mas aqui perto de casa não tem essa parte de escalada. O que eu faço? Poxa, achei legal, acho que meu filho precisa disso daí, mas aqui em casa não tem, aqui perto, o parquinho daqui de perto não tem. Tem a escada, né? Mas a escalada ainda é melhor do que a escada. E aí eu vou trazer uma sugestão, não sei se vocês vão gostar. Árvore. A árvore, ela traz os mesmos benefícios de uma escalada, né? E aí a gente ainda ganha de graça um teste cardíaco,
né? Quando você vê seu filho pendurado lá em cima. Então, é ótimo pra gente poder fazer esse teste cardíaco também de graça. Mas, árvore todo mundo tem. A gente tem bastante. A Cachoeira de Macacu é abençoado pela natureza. Então, a gente, com certeza, aí você vai ter alguma opção dessa aqui pra você também trabalhar com seu filho. A força muscular, né, coordenação motora, agilidade, equilíbrio, resiliência, autoconfiança e a paciência, porque também tem que ir bem devagarzinho para não cair, com bastante concentração, organização corporal, é super bacana. A gente controla o coração e vai embora. Barra. Essas barras são excelentes também para trabalhar força muscular, principalmente de membros superiores, coordenação motora, agilidade e equilíbrio, noção corporal, resiliência, autoconfiança e paciência, porque tem que ir devagarzinho para não cair. Ah, Priscila, não é possível, o Theo consegue? Não. E essa é a dica que eu vou trazer para vocês. Olha como que Theo faz barra. Tudo faz parte de um processo. Então, a gente tem que auxiliar, a gente tem que entender o nosso papel de guia, de auxiliar no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, eu faço isso com ele e vou tirando um pouco o meu corpo e tentando trazer a força para ele ir reconhecendo no corpo dele, tendo o controle, a consciência do corpo dele e construindo essa força muscular. Então, eu auxilio e vou tentando aos poucos ir testando o corpo dele. Mais na frente vocês vão entender a minha técnica, tá? Vou passar tudinho para vocês. Gangorra. Gangorra é socialização total, né? Porque você tem que ter outra pessoa. Você precisa de uma outra pessoa para poder trabalhar essa... para você conseguir brincar na gangorra. É um brinquedo que não dá para brincar sozinho, né? Coordenação motora, equilíbrio e a fala. Você pode estimular a fala. Eu vou mostrar no outro vídeo para vocês como, deixa eu só botar esse aqui, como que eu trabalho fala, números, conceitos numa gangorra, tá? Então você vê que né, você precisa do outro, você precisa estar conectado. Olha só, até já foi prestar atenção em outra coisa, né? Mas você está conectado ali e você tem que ter uma cooperação também, né? Você vai trabalhando ali o conjunto, né? Vai junto ali, né? Tem que ter uma sincronia entre você, entre né, a criança e a outra criança, ou a gente mesmo, quando... a gente acaba indo para gangorra brincar, é bom que a gente se diverte um pouquinho também, né? Então, você trabalha, a criança, ela começa a construir essa sincronia, ela tem que estar conectada mesmo, né? Ela tem que trabalhar um pouco mais essa conexão com o outro. E a coordenação, né? Para subir, descer, o equilíbrio. Esse vídeo eu vou ficar quietinho quando eu der play para vocês escutarem um pouquinho sobre a parte que fala números e conceitos. Você trabalhar com a criança alto, baixo, para cima, para baixo, 1, 2, 3. Então esse aqui eu deixei o áudio para vocês escutarem como que eu fico fazendo com tela. Tá de cachorro. Tá de cachorro. Vamos contar. 2. Eu fico falando, ele repete muito baixinho, não dá para escutar muito bem, não. 5, 6, 7, 8, 9. Viu? Então ele vai ao 10, aí dá para escutar um pouquinho melhor, mas ele vai acompanhando. Então você trabalha, né, a fala também. E olha só, a organização que tem que ter do corpo para sair, para entrar no brinquedo, para sentar, para subir, para descer, a brincadeira de deixar de castigo, né, para cima, para baixo, né? E aí, se vocês agora olhando de novo o vídeo, vocês vão perceber o exercício para fortalecer membro superior da mamãe e do papai, né? Porque eu fico ali, ó, né? Ou perna também, membro inferior. Aí depende de você, o que você quer trabalhar. Então, ainda faz exercício de graça, gente, pra gente ficar fortinho. Né? E a gente ainda se diverte, como eu falei, a gente ainda lembra da infância. Tá? Então, a gangorra é excelente pra gente trabalhar tudo isso. Tá de cachorro. E ainda existe o além do parquinho. O que é o além do parquinho? Deixa eu só tirar o áudio aqui para não atrapalhar. O além do parquinho a criança, nesse caso aqui, deixa eu botar esse play daqui de cima. Né? Tem um pique em volta do parquinho que trabalha a socialização, né? O brincar livre é correr, construir, vocês vão ver mais opções aqui, né? A construção de um outro brincar, a socialização, a observação, que é muito importante, que eu também vou falar um pouco mais pra frente. O Theo aqui, por exemplo, ele não estava brincando, mas ele estava observando as crianças brincando, e isso é importante, tá? Isso também é uma forma de socialização no tempo deles, tá? De como que o outro se comporta, essa observação é muito importante.
né? Ou então uma caminhada com um amiguinho, vai lá, isso aí é na APA. Essa caminhada aí é na APA. Então, além do parquinho, também tem muitos benefícios. O entorno do parquinho, todo esse espaço em torno do parquinho, também tem muitos benefícios que você pode aproveitar com a criança e deixa ela brincar livre. Permita que ela brinque livre, que ela explore todo esse ambiente em torno do parquinho. Tentando trocar de slide, foi. Então, o que mais que a gente tem além do parquinho, né, nesse brincar livre? Olha, 3 opções aqui, ó. Nessa daqui, o Theo arrumou um galho bem grande e começou a escrever na areia, desenhar. Então, uma construção, no brincar livre dele permitiu, ele desenvolveu isso de querer ali ficar ali desenhando. Nesse daqui, ele já queria explorar os obstáculos, subir, descer. Excelente para o desenvolvimento, para trabalhar equilíbrio, consciência corporal, coordenação, né? Nesse daqui ele foi para a areia, que ele ama, então começou a brincar na areia, construir com o priminho dele, né? Então, olha só, isso aqui é na APA, esses daqui acho que são em Macaé, mas permite, isso tem em tudo quanto é lugar, né? Então, a criança, você permitindo que a criança explore esse ambiente além do parquinho, você também vai estar trazendo muitos benefícios e estimulando bastante o desenvolvimento do seu filho. Olha ele desenhando lá. E o desenhar é excelente, né? Tudo é excelente, gente. O que a gente tem que perceber é que a criança, ela entende, né, que o brincar, a gente já entende, mas assim, a própria criança, ela traz o brincar como recurso, ela atende às necessidades dela de se desafiar, de desenvolver pelo brincar. Isso é o legal, né? Eu falo que a terapia ocupacional, a gente tem um nome que é bem confuso, ocupacional, acaba construindo algumas confusões, mas eu trocaria, vamos dizer, se possível, pelo funcional, né? Que é pela função de cada um. E a função da criança é o brincar. Então, essa é a função dela e ela compreende. Então, eles exploram quando a gente confia, quando a gente permite, quando a gente dá os estímulos necessários, ela busca esse brincar para auxiliar o desenvolvimento dela, que dentro dela ela sabe que ela precisa, né? Então, isso é super bacana. A gente só precisa realmente oferecer esses recursos, né? E guiar. Então, tem um slide, foi. Essa dica é na APA e é fantástica, dá licença, gente. Senão a voz some. Essa dica é na APA, né? Lá no Rio da APA. E que criança que não ama jogar pedra no rio? Então, além do parquinho. E essa jogar pedra no rio, brincar livre, essa noção, ele trabalha a noção de força, coordenação, distância, tamanho, né, da pedrinha, escolhe a pedrinha. Você pode trabalhar a fala, contar, né, falar sobre essas noções para ele nomear. E o legal, a calma. A gente faz uma espécie de catarse, sabe? Então, assim, quando joga essa pedrinha, você vai sentir que seu filho depois vai acalmar, ele vai jogar ali com o nervoso, o estresse dele, fazer essa catarse ali, e é um tipo de atividade que acalma a criança. Você conta isso, né, gente? O parquinho, o entorno para parquinho, brincar livre, correr, gasta a energia deles, que eles têm bastante, né? Então, acho que é por isso que eu sempre tô em parquinho, porque ajuda muito. Então, você vai voltar para casa com uma criança muito mais calma e mais tranquila, para sem aquela energia lá em cima. Olha, esse benefício aí é para convencer qualquer um, né? Então, lá no Rio vai jogar uma pedrinha também, é super bacana, também trabalha muitos benefícios. Aí, deixa eu só me adiantar um pouquinho sobre uma questão que alguns vão falar assim, mas a questão sensorial, né? No outro tinha a parte da areia, aí tudo. Mas você percebe que eu não forço ele, né? O Theo não tem nenhuma questão sensorial, mas só para dar um exemplo para quem tem. Ele tá de tênis, ele tá no tempo dele, pegando, tocando a pedra, ou seja, ele tá, como eu falei, eles têm uma consciência, eles conseguem se conectar com o corpo deles, às vezes, né, a gente interfere um pouco nisso, a gente tem que ter esse cuidado, e eles vão no tempo deles, explorando e se desenvolvendo no tempo deles, aceitando ali um toque numa areia, né, através da pedra, sabe, viu? Limpa a mão. Então, eles vão explorando isso de acordo com a necessidade deles, tá?
Então, assim, alguns cuidados específicos que é onde que eu imagino que vocês... Vou imaginar algumas questões que vocês podem estar aí pensando, trazendo, querendo falar comigo. Então, vou imaginar isso daí e vou responder vocês, tá? Tempo da criança, né? Então, assim, Priscila, meu filho, eu não levo meu filho no parquinho porque ele não gosta, ele não fica bem, ele fica agitado, né? Então, assim, se eu forçar ele desregula. Então, é o tempo dele, tá? Ele precisa ter o tempo dele de ir aceitando, de ir assimilando as informações. Como eu falei, parquinho é excelente, traz muito estímulo bom, auxilia no desenvolvimento, mas tem um excesso de estímulo que para algumas crianças isso não funciona muito bem. Então, você tem que optar pelo melhor horário, né? Por exemplo, para criança que tem uma alteração mais no aspecto auditivo, aquele som do parquinho, aquela correria, aquela brincadeira, aquela agitação vai desregular. Então você opta por um horário mais tranquilo, que ela possa assimilar outras coisas, explorar o parquinho no tempo dela, porque também a gente não pode acreditar, né? Vou esperar que meu filho vá para o parquinho e vai explorar tudo, igual o Theo fez ali, sobe. Nem sempre foi assim, claro que não, né? A primeira vez que vai no escorregador, a criança traz um pouco de medo, traz um pouco de insegurança e ela tem que ir no tempo dela. Nós somos guias, tá? A gente tem que estar do lado. Eu vou mostrar a minha técnica para vocês no próximo slide e vocês vão entender isso tudo melhor. Mas nós somos guias, a gente tem que proporcionar à criança os recursos para ela se desenvolver, respeitando o tempo dela. Mas a gente não pode respeitar o tempo não, então tá, ela vai ficar dentro de casa e ela vai, até dentro de casa tem recursos, mas assim, dentro de uma bolha e o tempo dela, não, a gente tem que oferecer os recursos, né? Mas respeitando, porque se a gente forçar, a gente vai desregular e vai dar um ruim danado. Então você escolhe o melhor horário para que ela possa, dentro do tempo dela, sem tantos estímulos externos, ir explorando aquilo ali, né? Então assim, a escada, deixa ela ir no tempo dela na escada. Priscila, mas demorou 3 dias eu levando no parquinho para ele ficar só na escada. Tá bom, foi o tempo, mas ele já subiu a escada, né? Agora vamos para o escorregador. O balanço, ele não senta no balanço, mas ele gosta de empurrar. Ótimo! Deixa ele construir essa relação com o balanço, ele assimilar o que é o movimento do balanço, ele se conectar, entender aquele balanço e perder talvez um medo, né? Essa insegurança com o balanço. A criança ela precisa, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, explorar de formas diferentes. Então você vai ver que uma criança ela vai chegar e se jogar e a outra não vai demorar a tocar, né? Então a gente tem que estar sempre ali do lado, usando a técnica que eu vou ensinar a vocês para permitir que ele tenha esse tempo. Você oferece o estímulo e permite que ele tenha esse tempo. Então, isso também é um cuidado que a gente precisa ter. Crianças que, por exemplo, do próprio balanço. Criança não quer no balanço. Ela tem uma alteração no aspecto sensorial, do vestibular, né? Tá? Então, eu não quero entrar muito em detalhe, assim, né, com termos técnicos, porque eu quero que seja uma coisa natural para vocês. Eu não quero que vocês virem ou também ficar totalmente preocupados. Mas alguns pontos que são importantes para vocês observarem. Então, essa criança tem medo? Permita que ela explore no tempo dela. Agora, tem uma outra criança que vocês também têm que ficar atento, que é aquela que se joga. Ela chega ali e se joga. Por quê? Ela está buscando aquele estímulo. Ela, dentro dela, ela precisa daquele estímulo. Ela entende que ela precisa daquele estímulo. Só que essa necessidade é tão grande que ela não se organiza. Então, ela se joga naquilo ali. Então, você também tem que estar atento para poder ficar perto e auxiliar nessa organização para que ela receba, que ela atenda essa necessidade dela, desse estímulo, com segurança, tá? Meu filho não interage, ele vai para parquinho, mas não adianta falar sobre socialização porque meu filho não interage. Mas continua indo em momentos que ele consiga, não desregule ele, porque assim, então meu filho precisa socializar, eu vou levar no horário de pico, porque ele tem que ver criança. Não, tenta ir num horário que tenha poucas crianças, para que ele possa se sentir seguro de observar, como eu te falei ali no vídeo do Theo. Né? Lá no início, né, o Theo ficou observando as crianças correndo. Ele não se sentiu à vontade de entrar naquela brincadeira, mas ele ficou observando. E isso é um tipo de socialização. Ele está observando os movimentos, ele está observando as regras do jogo, ele está observando a interação das crianças, uma fala. E no tempo dele, ele vai lá e se convida e posso brincar?
sabe? Então, mas a criança tá ali observando o outro no balanço, observando o outro no escorregador, isso também é importante para o desenvolvimento, porque se ela conseguir estar ali só interagindo, de estar no mesmo ambiente e olhando um para o outro, como que isso está acontecendo com o outro, como que o outro está fazendo, ela também está aprendendo, ela também está recebendo estímulos, esses recursos que estão ganhando significado na cabecinha dela. Meu filho não quer ir, ele não gosta. Por quê? Provavelmente em algum momento ele já criou alguma situação que ele se sentiu desconfortável e ele não quer ir. Mais uma vez, vai em um horário que não tenha tanto movimento, comece a proporcionar a ele outras experiências que sobressaia daquela que ele não foi boa para ele. E aí você usa principalmente o recurso do fora do parquinho, como eu falei assim, vamos lá então, já que ele não gostou do parquinho, que ele caiu um dia na escada e traumatizou, não quer mais ir. Tá, então vamos para os recursos externos, né? Vamos só estar ali, brinca na areia, brinca de correr um pouquinho, leva uma bola. Então, assim, só dele estar ali presente, aos poucos ele vai voltando, construindo uma relação boa, digamos assim, positiva com o parquinho, e ele vai voltando a se permitir explorar. Tá? E aí agora, gente, essa técnica aqui que eu vou ensinar vocês vai ajudar muito. Essa técnica é que eu uso com os pais, né, dos meus pacientes, quando eu faço as orientações. E, cara, printa. Apesar que eu vou deixar esse vídeo salvo no meu YouTube, então quem quiser assistir de novo, meu YouTube é Priscila Vidal, não tem erro, 2 L's, tá? Priscila com 2 L's. Então, quem quiser assistir lá também, vou deixar salvo lá. Mas quem quiser, isso aqui tem que gravar. Isso aqui vai fazer uma diferença na vida de vocês, tá? Então, sempre que você for auxiliar seu filho, dar um estímulo ao seu filho, você precisa colocar na sua cabeça o COP, tá? Então, o que seria o COP? Conexão, observação, organização e prática. Gente, a palavra organização tem que estar muito forte na cabeça de vocês. Isso aqui que faz a diferença. A criança, ela tem uma dificuldade de se organizar. Então, pode ser pelo aspecto sensorial, cognitivo, ela às vezes não consegue organizar para receber todos esses estímulos da melhor forma, digamos assim. Então, o que é a conexão? Você tem que se conectar com o seu filho para você entender o que ele já tem ali dentro, né? Que é essa necessidade. Qual a necessidade que ele tem? O que ele está buscando? Qual o desenvolvimento? Qual a fase? Né? Então, se conecte com ele para poder você perceber, observar a necessidade dele. Então, a gente vai para a observação. E aí você observa qual é a necessidade dele, o que ele está buscando, em qual fase que ele está. Então, quando você observa isso, né, você vai oferecer o recurso adequado. E aí você vai auxiliar na organização. Organizar o corpo, tá? Organizar o pensamento. Ele se organizar e ele precisa de você conectado depois da observação para você auxiliar nessa organização para que ele consiga fazer a prática. Então, vou trazer um exemplo do balanço. Então, primeiro de tudo, se conecte com ele. Você vai entender o que ele precisa. Se ele, quando você está conectado, para você observar se ele se o seu filho é do tipo de criança que vai se jogar, ou se é do tipo de criança que vai ficar mais assim na dele ali, explorando no tempinho dele. Então, você observa para você respeitar como é que ele quer explorar aquele objeto, né, aquele balanço. E aí você vai auxiliar a organização. Então, digamos que você se conectou, você observou que que o seu filho é uma criança que se joga. Ou seja, ele tem uma busca por aquele estímulo, né? E aí você vai auxiliar que ele sente no balanço, que ele se organize, auxilia que ele se organize. Quando vocês estão conectados, sim, ele vai conseguir te dar uma resposta. Essa conexão é fundamental para que ele responda aos seus estímulos, tá? E aí, você auxiliando que ele organize, não é você metendo a mão ali, digamos assim, então eu tenho que ficar segurando ele. Não, você vai dar estímulos a ele que quando você está conectado, acredite em mim, né? Quando você está conectado, você tem observação, faz uma boa observação, você vai conseguir sim dar os estímulos adequados, tá? Então, você vai dar o estímulo para que ele se organize, você vai ajudar ele a se acalmar, para ele organizar o corpo dele para fazer a prática do balanço dentro de uma segurança e da necessidade dele. Deu para entender? Então, esse COP é fundamental para que vocês consigam auxiliar o seu filho no desenvolvimento, tá? Isso aqui vai fazer diferença para vocês, eu tenho certeza. Qualquer dúvida pode me procurar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha
ajudado vocês a enxergar um pouco dos benefícios do parquinho, que tenha quebrado algumas dificuldades que eu sei que aparece para vocês poderem levar o filho ao parquinho, porque tem muitas questões por trás, mas eu espero que tenha ajudado vocês a enxergar algumas formas, tá? Mais uma vez, obrigada pelo convite, né, da doutora Gislaine, da Monara, muito obrigada, espero poder participar mais vezes e qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Então, mais uma vez, meu nome é Priscila Vidal e eu sou a mãe que brinca, tá bom? Gente, um beijo e olha o último recadinho para vocês. Eu amo Cachoeiras de Macacu. Tem muito recurso bom aí, né, na natureza, o livro, os parquinhos, então eu espero que vocês aproveitem bastante. Qualquer dia a gente se encontra por aí na APA. Tchau, tchau, gente.